Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da série de vídeos The Farmer Was Replaced. O fazendeiro foi substituído. Estou fazendo aqui em forma de playlist, então se você quer acompanhar alguma coisa mais elementar ou mais avançada, dá uma conferida aqui na descrição. Lá tem uma playlist com os vídeos que já foram feitos e se você gostou dessa série, já clica aqui no gostei para eu saber e poder fazer mais vídeos a respeito. Então bora lá, direto pro assunto desse vídeo. Eu não sei que tipo de pessoa que você é, se você gosta de ir rápido pra caramba ou se você precisa ir mais devagar para aprender com calma. Então eu busco esse meio termo, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou explicar o passo a passo e vou buscar não enrolar em nada. Mas nós vamos começar aqui do elementar, tá? Por exemplo, nós temos janelas na tela. O que eu posso fazer com essas janelas? Nós podemos clicar, segurar e arrastar, assim a gente move essa janela. Nós podemos aqui minimizar essa janela para ela ocupar menos espaço. Mais para frente a gente vai precisar abrir mais janelas e vai precisar de mais espaço na tela. Então eu posso minimizar aqui com esse botãozinho. Eu posso fechar. Se eu fechar essa janela aqui, que é tipo um tutorial, né? Eu posso abrir novamente clicando aqui nesse i. Quando a gente clica no i, você tem aqui as informações gerais, como é que funciona a parte da programação, o que você já desbloqueou, as funções que existem, né? Os itens, as entidades e os solos. E aí essa lista vai ficando maior conforme você vai desbloqueando coisas novas. Então você sempre pode acessar aqui essas informações. Em programação nós chamamos isso de documentação. É como funciona o código. Vou fechar essa janelinha aqui e essa outra janelinha aqui é a nossa janela de códigos, é onde nós vamos escrever o nosso código. O nome dela é main, que significa principal. Nós já escreveremos um código muito legal aqui que tem a ver com você caminhar, tá bom? Mas precisamos antes também saber como mexer na tela. Como é que você vai de um lado para o outro aqui? Se você clicar aqui fora, nessa partezinha azul, você pode utilizar A, D, S e W para você caminhar aqui nesse mapa, tá? Ou então você pode clicar com o botão do meio do mouse ou clicar com o botão direito, segurar e arrastar. Você também pode rolar a bolinha do mouse para baixo para dar menos zoom e rolando para cima você tem mais zoom, vai ver mais de perto aqui. A intenção aqui é que nós façamos a colheita, ó. Se nós ficarmos com o mouse aqui em cima do solo, aparecem informações a respeito desse solo para a gente, como por exemplo, qual é a posição que ele ocupa. Ele tem o valor de x0 e y0, essa é a posição desse solo. Depois a gente pode aumentar o tamanho da nossa fazenda, e aí vai aumentar a quantidade de x e y. Aqui nos diz o que está plantado, no caso a entidade grama. O tempo total de crescimento da grama, que é meio segundo, o quanto essa grama já cresceu, 100%, e quando colhido dá. Quando colhido dá o quê? Feno. Esse aqui é o item que a gente vai conseguir e essa é a quantidade de fenos que nós vamos obter quando nós fizermos a colheita. Agora esse grounds está se referindo ao tipo de solo. Como é esse solo? É uma grassland, é uma terra com grama, é um gramado. Existe também a opção, daqui a pouco no jogo vai existir essa opção de soil, que é quando você arou a terra. Então é uma terra que foi arada, é um solo que foi arado. E está pronto para o plantio de alguns outros itens aí, que a gente vai ver no decorrer dessa série de vídeos. Aqui tem um nível de água, no caso está 0, a gente não colocou água. E beleza, essas são as informações aí do nosso solo. Esse porquinho aqui é bonitinho, olha, vai ficar caminhando. E só para você entender como é que funciona um programa, eu vou criar um programinha simples aqui. Então vamos lá para o nosso primeiro bloquinho de código. Primeiramente, vamos entender a estrutura de um código. Ó. Eu vou começar a escrever um comando aqui chamado petthepig. Vou ficar com o mouse aqui em cima, ó. Se a gente ficar com o mouse em cima, vão aparecer informações pra gente. Eu tô dando um zoom na tela aqui, porque eu consigo, porque eu tenho um outro programa aqui que dá zoom na tela. Se você quiser saber mais sobre ele, inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Mas se você quiser que essas informações que aparecem aqui, só quando você fica com o mouse em cima desse comando aqui, dessa sugestão de comando, se você quiser que essa janela fique fixa, basta você right-click, basta você clicar com o botão direito, tá? Porque assim, ó, ela some. Se eu tirar o mouse de cima, ó, ela desaparece. Agora, se eu for aqui em cima e clicar com o botão direito, aí abre uma janela de tutorial aqui, né, com a mesma explicação. Ó, faz um carinho no porco, a estação não é afetada por melhoria de velocidade, retorna none, retorna um valor vazio para o código, tá? Leva 1 segundo para executar e aqui tem um exemplo. O exemplo está dizendo assim, ó, enquanto for verdade, pet the pig. Mas daqui a pouquinho a gente entra no while. Por enquanto, eu vou simplesmente escrever pet the pig, que a propósito, se você só começa a escrever pet the pig, você não precisa escrever até o final. Programadores usam muito isso, tá? Eles só começam a escrever o comando e se você já tem uma sugestão de comando ali, basta você teclar tab que ela se autocompleta. E o comando, para que ele funcione, precisa ter esses parênteses aqui, nesse caso especificamente vazio. Não tem que ter nada aqui dentro desses parênteses. Se houvesse alguma coisa aqui, o nome dessa coisa dentro dos parênteses seria parâmetro. Nesse caso, não tem um parâmetro, é um comandinho simples, ele vai fazer um carinho no porquinho. Quando eu clicar aqui nesse play, ó.
foi lá, fez o carinho no porquinho e voltou. É basicamente isso, ó. Ele vai no porquinho e volta. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? É só para você entender como é que funciona um bloquinho de código aqui. É assim que funciona um comando. E a gente pode fazer também algo que se chama comentário. Carinho no porco. Esse hashtag, ele vai fazer o seguinte com o restante da linha. Você percebe que a linha agora ficou cinza? Essa linha cinza que começa com um hashtag significa que isso daqui vai ser ignorado pelo programa. É simplesmente um comentário. Então, o programa ignora a primeira linha e executa a segunda quando a gente tecla no play ali, ó. Ele vai fazer isso. O que acontece se não for um comentário? Se eu quiser escrever simplesmente assim, não existe nada no programa que se chame carinho no porco, em português, inclusive, né? Então, se eu clicar em play aqui, ó, erro. Essa não é uma instrução válida. Essa instrução não existe. Que é o que eu falei, né? Essa instrução não existe. Eu posso deixar qualquer coisa escrita como comentário, mas para que não tenha esse comentário, precisa ser uma função, precisa ser um comando, uma variável válida, ok? Comentários são muito úteis, principalmente quando o código começa a ficar gigantesco, tá? Então, explicado essa linha de código, eu vou te mostrar um outro comando que existe aqui, ó, o do a flip. Ele faz isso, ó. O dronezinho dá uma voltinha, ó. Deixa eu vir mais pra cá. Esse do a flip faz isso, ó. O drone dá uma voltinha, beleza? Eu posso fazer isso uma vez e eu posso programar aqui para fazer várias vezes, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, eu não preciso mais clicar, ele vai fazer várias vezes, vai executar essa linha de código. Você percebe que ele executa uma linha, depois a outra e vai até o final. Quando a gente clica nesse play aqui da esquerda, é isso que acontece. Agora, se nós clicássemos nesse outro botão da direita, o programa executaria apenas uma linha de código. Você viu que ele girou só uma vez e voltou. Ele executou essa primeira. Se eu clicar novamente, ele executa a próxima e assim por diante, ó. Quando a gente clica em play de novo, ele vai executando de um em um. Por que que é útil saber isso? Porque mais pra frente a gente vai ter o código travando em alguma parte, talvez. E aí a gente vai precisar saber exatamente aonde que ela tá travando e nada melhor do que você ir executando cada linha até descobrir qual que é o erro. Então, isso daqui pode ser muito útil, tá? Finalmente, falando em utilidades aqui, eu posso teclar F5 e eu executo também esse código, desde que a janela esteja selecionada, tá? Então, te passei aqui todas as partes elementares do que existe a respeito dessa janelinha aqui. E aí, vamos lá para algo... Vou deletar tudo isso daqui, tá? Vamos lá para algo muito interessante, que é essa partezinha de cima. Eu já te mostrei que o I serve para abrir a documentação. Esse mais aqui em cima, ó, se eu clicar nesse mais, vai abrir um novo código, um bloco de código aqui. A gente vai usar muito mais para frente, tá? Inclusive, tem algo interessante que a gente consegue fazer com essa janela, que é arrastar por cima da outra, ó. Percebe que a outra fica um pouco mais escura quando a gente arrasta para cima? Se ela ficar mais escura e eu largar, elas grudam uma na outra. E aí é legal, porque agora eu posso clicar aqui e eu arrasto as duas, tá? E posso minimizar essa, por exemplo, minimizar aquela outra e, enfim, depois disso tem utilidade também, tá? Nada que eu tô falando aqui é inútil, é tudo aprendizado e é tudo algo que a gente vai usar mais pra frente, tá bom? Então já falei do botão de criar novo código, documentação e tem esse outro que é a árvore de desbloqueios. Quando nós clicamos nessa árvore de desbloqueios, você tem aqui, ó, uma lista de itens que você pode ir desbloqueando. E aí tem várias coisas interessantes mais para frente, nessa parte da direita aqui, onde a gente pode definir funções, variáveis e tudo mais, tá? Mas para que eu consiga desbloquear as de baixo, as de cima precisam estar desbloqueadas. São pré-requisitos. Por exemplo, ó, eu tenho essa habilidade aqui, ó, velocidade. O que ela vai fazer? Ó? Aumentar a velocidade tanto do drone quanto da execução do código. O custo para desbloquear é de 20 fenos. Está escrito ali embaixo. Porém, eu não posso, mesmo que eu tivesse 20 fenos, eu não posso desbloquear essa habilidade ainda, porque eu preciso que essa de cima aqui da árvore, esse while, esteja desbloqueado. Então é basicamente esse o funcionamento da árvore. A gente precisa desbloquear primeiro as de cima. Vamos desbloquear a primeira agora juntos. Olha só que legal isso, ó. São os loops. E cara, eu queria poder passar para você o quanto é legal você saber isso. Se você sabe disso, você já tá na frente de uma galera, cara. Um monte de gente não sabe o básico do básico da programação. E olha só que bacana isso, ó. O que o loop faz? Ele desbloqueia um loop while simples, o enquanto. While significa enquanto. Então aqui tá escrito um código, ó. While true harvest. Enquanto, while, true, verdade. Então, enquanto for verdade, harvest, colha. Custo do desbloqueio custa 5 fenos. Nós não temos 5 fenos. Então, para que eu consiga desbloquear isso daqui, eu preciso dar um jeito de colher feno. Como que a gente colhe feno?
manualmente aqui, ó. A gente precisa fazer o harvest. Abre e fecha parênteses. Olha só que bacana, ó. Quando eu clico no play, ó, ele colheu. E aí esse feno vai pro porquinho, ó. Cliquei de novo. Ele vai jogando ali. E aí nós temos aqui na parte superior o quanto existe de hay, de feno, obtido ao cortar grama. Nós temos quantos? 3. Então se eu clicar mais uma vez e clicar mais uma vez, pronto, ó. Temos 5 fenos. Aí eu vou clicar aqui na árvore de evolução. Olha que legal, fica verdinha essa borda aqui do while e agora a gente pode desbloquear o enquanto. E isso é muito útil porque, deixa eu te mostrar isso, ó. Lembra que eu te falei que você pode fazer um comando embaixo do outro? Várias vezes ele ficou fazendo um flip. Vamos fazer isso com harvest, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou copiar aqui, ó. Eu vou recortar, vou colar 2 vezes. Então, quantos harvests nós temos aqui? Nós temos 10. Vou clicar em play. Ó, colheu e assim por diante. Ele vai colher 10 vezes. Realmente, ó, agora nós temos 15. Nós estávamos com 5, fomos para 15. Por que que o while é interessante, então? Por que que é legal desbloquear isso daqui, ó? Vou clicar, desbloqueei, aí vai aparecer uma janelinha nova. Essa janela de documentação aqui, ela vai mostrar como é que funciona esse loop while e vai dar exemplo aqui embaixo. E é basicamente assim que vai funcionar a documentação em todos os outros desbloqueios também, tá bom? Mas ao invés de ficar lendo a documentação aqui, deixa eu te explicar, porque eu acho que você tá no vídeo, né? Então você quer escutar a explicação aqui. Olha que interessante isso, ó. Arquivo principal, 10 vezes a colheita acontecendo. Eu vou deletar tudo isso daqui, ó, e vou substituir por while, espaço, true, enquanto verdadeiro, 2 pontos, harvest. Só que esse harvest aqui, ele precisa estar dentro desse enquanto. Como é que funciona quando nós estamos trabalhando com Python? Olha só, até apareceu um erro. Não há indentação suficiente aqui. Deve haver mais indentação depois de 2 pontos, né? Então tem esses 2 pontos aqui, isso aqui precisa estar indentado, ou seja, eu tenho que teclar tab. Dessa forma, esse espaço anterior aqui, ó, vai dizer para o programa que o harvest está dentro desse while. Então nós criamos um laço, né? O laço enquanto for verdadeiro, eu quero que ele colha. Quando nós dermos play agora, nunca vai deixar de ser verdadeiro. E aí nós acabamos de criar o primeiro laço infinito. Isso vai acontecer para sempre. Ou até que nós cliquemos aqui, né, em parar a execução do código dessa janela. Mas se nós não fizermos nada, ele vai ficar lá, coletando. Olha lá, nós já vamos para 80 gramas ali cortadas, 80 fenos, né? Então o while faz isso, cara. Ele torna mais econômico esse processo. Econômico no sentido de menor quantidade de linhas. Quanto menos linhas nós precisarmos usar, menos código, mais elegante o seu código vai ser considerado. Então, pode ser que existam mais códigos, mais formas de fazer isso daqui, mas essa outra forma não vai ser tão elegante quanto essa. Essa é a forma mais tranquila possível de você fazer isso aqui, né? Esse harvest acontecer. Vou clicar ali em árvore de desbloqueios e agora eu quero que você perceba que nós desbloqueamos a possibilidade de ter chapéus diferentes. Ao longo do jogo você vai desbloquear outros tipos que existem aí, né? Podemos agora aumentar a velocidade do drone e isso custa 20 fenos. E não podemos ainda aumentar a produção de grama. A produção de grama precisa de 300 fenos para que nós possamos aumentá-la. O que ela vai fazer ali? Aumentar a produção de grama de 100% para 200%. Vai produzir mais grama. Onde que eu vejo isso, né? Essa produção, como é que está a produção no momento, ó? Ficando com o mouse aqui em cima. Olha quanto está produzindo ali de grama, ó. De feno, no caso, né? Tá pegando grama e transformando em feno. Tá produzindo 1 feno a partir dessa grama. Quando nós formos aqui e clicarmos para evoluir, ao invés de 100%, vai funcionar em 200% a produção dessa grama. E como tá pertinho ali, ó, já tá em 290, eu vou esperar chegar e vou te mostrar isso agora, ó. E chegou! Agora ficou verdinho. Eu vou clicar e vamos voltar lá. Olha só que legal. Agora a entidade grama produz 2 fenos quando ela é colhida. E aí a produção de feno vai mais rápido, ó. Tá vendo que tá indo de número ímpar em número ímpar, ó? 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, porque a produção aumentou. E ele colhe lento, né, esse drone. No momento ele tá colhendo de uma forma muito lenta, então a gente vai aqui, ó, aumentar essa velocidade também. Eu vou clicar aqui e perceba o barulhinho mudando de ritmo. Esse barulhinho da colheita que você tá escutando, ó. Melhorada a velocidade do drone. E aí aparece um novo tutorial aqui que você pode ler. E nesse caso específico acontece agora um problema.
O jogo ele é muito sobre isso. Você vai evoluir uma habilidade e vai aparecer um ou mais problemas para você resolver a partir dessa nova habilidade que você criou. Então, assim, aumentou a velocidade do drone? O quanto ele está pegando? Aumentou. Mas olha ali em cima, ó, estamos com 303 fenos. Você percebe que não está aumentando a quantidade de feno? Por que que isso acontece? Porque aqui, ó, vou ficar com o mouse em cima, eu quero que você perceba que o crescimento não chega a 100%. Ou seja, não dá tempo de crescer o suficiente. Ele precisa estar em 100% para ele conseguir retornar para você o feno quando ele for colhido. Como não chegou no 100% do crescimento, o drone aqui está impedindo, na verdade, que você pegue mais feno. E como que a gente corrige esse problema? Deixa eu pausar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aninhado no while, ou seja, dentro dele, né? Não posso fazer isso daqui, sair do while e começar a escrever ali no início da linha, tá? Eu tenho que estar aqui, pelo menos a um tab, para que fique dentro desse while. Nós vamos fazer aqui algo que se chama condicional. Eu vou colocar um if. If significa se. Eu vou te falar um negócio, cara. Se você consegue entender a palavra se, você também já tá na frente de uma galera. Porque tem muita gente que não consegue entender. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que você fala assim pra ela: viu, se chover mais tarde, você traz o meu guarda-chuva? E a pessoa te responde assim: não, mas não vai chover não. Eu vi aqui no jornal que não vai ter chuva hoje. Ela não entendeu a palavra se, a condição. Se chover, traga o guarda-chuva. Ela não conseguiu entender isso. Diferente de você que está nesse vídeo. Então aqui é uma condição. Se can harvest. Não se preocupe com o inglês, tá? Tudo isso aqui está na documentação. Eu vou teclar tab e eu vou colocar esses dois parênteses necessários aqui e vou te mostrar o seguinte, ó. Aqui tem uma lista de coisas que você pode ler e elas estão em português, tá? Quando eu clico aqui em Can Harvest, por exemplo, existe uma explicação em português de como é que funciona esse comando. Então, olha, inclusive com exemplo aqui, ó. If can harvest, harvest. Então, não se preocupe em decorar as coisas. Preocupe-se em entender a estrutura. E a estrutura é justamente o que eu estou aqui te falando em vídeo aqui, ó. Se você puder colher, dentro dessa condição, eu coloco o comando harvest. Então, eu tenho esse while, e aí, aninhado aqui ao while, dentro dele, eu tenho essa condição. Se puder colher, ele vai conferir a condição, colha. Se puder, ele colhe. E se não puder, ele não faz nada. Não está falando para o que ele tem que fazer em caso contrário. Você não falou isso para o programa. Então, ele não vai fazer nada. Você poderia colocar alguma condição do que ele tem que fazer se não puder colher? Poderia. Eu poderia colocar aqui algo que se chama else. E aí o else ele vai fazer o quê? Eu não lembro se tem 2 pontos o else, eu acho que tem. Se não puder colher, do a flip, que é dar uma voltinha, né? Então eu posso programar o que ele faz caso não seja possível colher, mas você não precisa nesse caso aqui, tá? Vou clicar em play agora, ó. Colheu, não pode colher, ele dá uma voltinha, ó. Beleza? Então, porque a gente programou o caso contrário, né? Caso não seja possível. Mas eu poderia deixar esse else aqui inexistente, ó, deletei, e vou dar play. Ele simplesmente vai esperar, ó. Se puder, colha, senão não faz nada. Não precisa dar voltinha, não precisa fazer nada. Vou clicar aqui na árvore de desbloqueio novamente e olha só que bacana, ó. Nós temos agora novas linhas aqui que podem ser desbloqueadas, porque nós desbloqueamos a velocidade do drone. Agora eu posso expandir e eu posso poder plantar coisas diferentes, né? No caso aqui, ó, Entities Bush. É um arbusto, eu posso plantar arbustos se eu fizer essa compra aqui. E essa compra custa 50 fenos, então vou fazer essa compra. Fechei aqui, vou abrir novamente a árvore e vou clicar aqui nesse... Deixa eu comprar chapéu também, tá baratinho, né? 50 fenos. A gente pode trocar para outra cor de chapéu. Eu gostei da corzinha original, combina com o meu aqui, então deixa essa corzinha mesmo, tá? Só comprei aqui. E nós podemos agora expandir essa fazenda. Olha que bacana, ó. Vou clicar aqui em expandir. Agora nós temos novos lugares onde podemos ir com o drone, que é um para cima e mais um para cima. Então, perceba a posição, ó. Aqui nós temos 0, 0. Quando eu falo perceba a posição, estou falando para você olhar para isso aqui, ó. O x vale 0, o y vale 0. Agora eu vou para cima, ó. Aqui nós temos o x valendo 0 e o y valendo 1, tá na altura 1. E aqui nós temos o x valendo 0 e o y valendo 2. E aí é algo extremamente importante, tá? Nós começamos a contagem a partir do 0 na programação. Esse aqui conta como um bloco, mas ele começa no valor 0.
Então eu tenho a 0ª posição de Y, que é essa. Eu tenho aqui a 1ª posição de Y e eu tenho aqui a 2ª posição de Y. Se eu te perguntar quantos blocos existem, você olha aqui e sabe me dizer que são 3. Mas é um pouco confuso para as pessoas que não trabalham com programação, né? Poxa vida, como assim 3? Por que o Y está indo até o 2, então? Porque o 0 conta. Então, 0, 1, 2. Ou seja, temos 3 blocos, o tamanho do mundo é 3. Deixa eu tirar esse harvest agora e eu vou mostrar um comando e a gente finaliza por hoje, tá? Porque senão vai ficar muito código para você aprender em um dia só. Então, vamos por passos aqui. Por passos, eu tô falando de dar passos agora, de mover o drone. Eu vou mover ele por norte agora, ó. Deixei tudo comentado aqui em cima. Isso daqui vai ser ignorado pelo programa, como eu falei antes nesse vídeo. Só vai mover uma vez pro norte quando eu clicar em play. Então, cliquei, ele moveu pro norte. Cliquei, ele moveu pro norte. Cliquei, ele moveu pro norte outra vez. Mas como não existe mais norte ali, ele vai voltar lá pro princípio daquela coluna. Então, a gente pode mover pro norte, a gente pode mover pro sul, escreve south. Então, ele vai ficar movendo para baixo quando a gente clica aqui, ó. E nós podemos mover pro leste e pro oeste também, só não tem tamanho ainda de fazenda para fazer isso, tá? Então agora a gente vai fazer uma coisa nova. Ao invés de ficar deixando ele esperar crescer, deletei os comentários lá, ó. Eu não quero esperar que cresça para depois mover. Eu quero fazer o seguinte, ó. Se for possível, colha, e aí depois de colhido, mova-se para o sul. Na verdade, eu quero que ele se mova para o norte. Eu quero que ele vá de baixo para cima, só por gosto mesmo, tá? E aqui já começa a diferenciar como é que funciona o meu programa do seu, por exemplo. Você pode querer fazer de outro jeito, você pode querer fazer de um jeito melhor daqui a pouco, né? Então eu vou clicar aqui em play, ó. Olha o que ele faz. Ele colhe, se move, colhe, se move. Ao invés de ele ficar esperando, ele está sempre em movimento, porque aí ele vai colher mais rápido e aumenta a velocidade, né, que a gente consegue feno. E aí a gente pode liberar mais rápido cada um desses itens aqui abaixo. Então, é muito legal que você vá aumentando essa colheita, essa velocidade e tudo mais. Aqui, ó, nós temos a possibilidade de desbloquear por madeira. A expansão aqui, a gente pode fazer mais uma expansão, né? Expande a fazenda, ao invés de ter uma coluna e 3 linhas, vai ter 3 linhas e 3 colunas. E aí fica mais legal de mexer. Mas para desbloquear, a gente precisa de 20 madeiras. Então, eu vou mostrar como fazer isso aqui no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito conteúdo para um vídeo só, esse plantio aqui de árvores, na verdade de arbustos, vai ficar para o nosso próximo vídeo. Por hoje a gente encerra por aqui. E eu preciso do seu comentário e do seu like. Se você chegou até aqui, eu preciso que você divulgue esse conteúdo, porque aí eu vou saber que as pessoas estão querendo saber mais a respeito, tá bom? Minha promessa é fazer pelo menos 10 vídeos nessa série, mas se tiver bastante visualização, se as pessoas estiverem gostando, comentando, curtindo, eu posso fazer mais vídeos te ensinando a programar assim, no detalhezinho, tá? Isso daqui é para quem tá começando. Eu tô falando de coisas muito elementares e eu estou indo muito detalhadamente porque eu tô falando para quem não sabe nada de programação. Mas logo mais a coisa toda pode ficar um pouco mais complicada, né? Por exemplo, olha o coitado desse drone aqui, o quanto tá trabalhando, cara. Então, tem muito código ainda pra gente ver, tá? Eu posso mostrar como fazer coisas mais avançadas de uma forma bastante didática, mas eu preciso do seu compartilhamento, do seu like. E isso é muito sério. Então, me ajuda que eu tô aqui pra te ajudar também. Manda pros grupos do WhatsApp, manda pra quem se interessa por programação. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, um forte abraço, valeu e falou!